Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Divaldo Franco Responde, volume 2, que fala sobre animosidade entre parentes, ou seja, a dificuldade, a mágoa, o rancor que existe ali, muitas vezes dentro da própria família. Então é perguntado para o Divaldo, por que existem familiares que se dão muito bem e outros que parecem ser verdadeiros inimigos? Ele responde, permitam-me narrar um pouco do que vivemos em minha família como exemplo. Não é uma autobiografia, mas sim uma lição de vida. Como nós éramos 13 filhos, nossa casa era um laboratório de almas. Minha mãe era um anjo que reuniu todos à sua volta, muito carinhosa. E meu pai era a severidade que nos disciplinava a todos. Entre esses filhos, 3 deles detestavam meu pai. Então vejam, eram 13 filhos, mas entre esses 13, 3 detestavam meu pai. Não havia um motivo, odiavam-nos simplesmente. Como sou o último e não pude conviver com os primeiros, à medida que eu crescia, perguntava aos outros por que não gostavam de meu pai, mas não sabiam me responder. Entre esses tive uma irmã que era muito sofredora, muito angustiada pelas perturbações espirituais. Ela mantinha por mim um grande afeto, um grande respeito. E um dia ficou noiva. No dia do noivado, ela me chamou para dizer que ia desistir. Ela era muito ciumenta, agressiva e tinha certeza de que não daria certo. E assim foi. Ela acabou por ficar em nossa casa junto da família, mas odiava demais o meu pai. Certo dia nós estávamos os dois conversando e minha irmã me disse, seu pai está vindo. Vejam que ela não fala o meu pai está vindo ou o nosso pai está vindo. Ela diz ao Divaldo, o seu pai está vindo. Ela sentia a aura dele a 1 quilômetro. Divaldo pergunta, mas como você sabe que ele está vindo? Ela diz, eu estou sentindo. Ele está se aproximando. Daí a 10 minutos, meu pai chegou. No outro dia, eu estava sentado com meu pai no ônibus para ir à cidade. De repente ele voltou para mim abruptamente, me segurou a perna e falou, Di, ele chamava o Divaldo de Di, o pai dele. Di, a sua irmã me odeia, não é, meu filho? Sim, senhor, eu respondi-lhe. Se pudesse, ela me mataria, não é? Sim, senhor. No momento em que disse isso, eu vi a cena do passado. Ali mesmo no ônibus eu vi a cena do drama dos dois em encarnações passadas, quando ela havia sido sua amante e ele a assassinou a punhal. Fiquei estarrecido, enquanto ele assustado me segurava notando meu estado psíquico. Meu filho, um momentinho, eu lhe pedi. Ele estava muito emocionado e começou a chorar. Passaram-se os anos e meu pai adoeceu. Eu o levei para residir comigo na Mansão do Caminho. Mansão do Caminho é o local onde tem todos os trabalhos ali espirituais, as obras sociais do Divaldo em Salvador, na Bahia. Construí uma casa modesta para hospedar meu pai com os recursos de um empréstimo que fiz na repartição em que eu trabalhava. E à véspera da sua desencarnação, quando os bons espíritos me informaram, amanhã nós viremos buscar o seu pai. Eu fui à casa onde estava a minha mãe e informei. Amanhã o pai desencarnará. Minha mãe ficou muito triste. Chamei minha irmã e lhe expliquei. Ouça-me, amanhã nosso pai retornará ao grande lar. Não era bom você fazer as pazes hoje? Mas Di, ela disse, eu tenho medo dele. Mas como tem medo? Ela responde, não sei. Eu tenho medo de que ele me estrangule. Vejam que a cena do passado, né, a dificuldade do passado, se fazia ali presente de uma maneira inconsciente, que ela não sabia exatamente por quê, mas ela tinha essa sensação clara de que ela poderia ser morta ali pelo pai, não é? Como ele fez no passado, que ele havia assassinado ali a punhal. Né? Mas ela tinha essa imagem, esse receio de ser estrangulada. O Divaldo fala, o inconsciente guardava a vaga ideia. Então eu perguntei, você acha que ele faria isso? Acho, ela responde. Eu o odeio por medo.
Mas era bom você ir, diz o Divaldo, porque depois, se não fizer agora, você irá se arrepender. É sua última chance. Ele ainda está lúcido. Você ficará comigo? Ela pergunta. Ficarei, ele responde. Então, levei-a no dia seguinte pela manhã. Ele estava muito debilitado. Entramos minha mãe, minha irmã e eu. Ele então olhou-a e chamou-a pelo nome pela primeira vez em muitos anos. Fulana. Vejam que o pai, lembram que lá atrás, ela não se refere a ele como pai, ela falou o seu pai para o Divaldo, e aqui a gente percebe que o pai também não a chamava pelo nome, mas nesse momento ele a chama pelo nome, né? Ela se ajoelha e suplica em lágrimas: Pai, me perdoe. Ele lhe perguntou: do que, minha filha? Não sei. Eu quero que o Senhor me perdoe. Ele a abraçou, o antigo amante, encostou a cabeça no ombro e lhe falou ofegante: eu é que lhe peço perdão. Eu tenho a impressão de que já matei você, minha filha. Nesta nós chegamos ao fim juntos, não é? Eu intervim. Mãe, vamos sair. Eles dois têm muito para conversar. Ela quis reagir, mas eu retruquei. Não, vão ficar a sós. Saímos e eles ficaram. Depois eu retornei e ela me narrou chorando. Ah, que dor! Como é que eu pude ser assim? Não pense no passado, Divaldo diz. Pense no amanhã. Ele desencarnou. 30 anos depois, minha irmã sofreu um AVC e ficou acamada. Como o centro da fala foi atingido, nós nos comunicávamos pelos olhos e eu conversava com ela psiquicamente. Ela me dizia sorrindo: Di, eu estou resgatando os anos de animosidade, de dificuldade com meu pai. Não é verdade? E desencarnou muito bem. Então o sofrimento é uma bênção. Cada um de nós carrega uma história especial. Daí gostaria de concluir dizendo que aqueles que ainda têm seus pais encarnados, que aproveitem. Aproveitem a presença desses anjos, mesmo que um ou outro não corresponda a esse afeto, isso não importa. Se não foram bons pais, eles não são responsáveis, talvez eram doentes, obsidiados. E quem já os tem no além, os pais que já desencarnaram, agradeçam-lhes, falem-lhes com carinho, porque eles continuam como verdadeiros anjos tutelares, protegendo-nos e socorrendo-nos. Então aqui um relato muito interessante dessas dificuldades, às vezes gigantes, enormes, difíceis, que existem ali dentro da mesma família, e a gente se pergunta por quê? Por quê? Temos ali tanta afinidade, gostamos tanto de alguém, temos tanta facilidade no relacionamento, e o outro que de repente fala a mesma coisa, que tem a mesma atitude, mas quando parte dessa outra pessoa que temos dificuldade, aquilo nos incomoda profundamente. Então só o Espiritismo mesmo para explicar essas relações, tendo como base o passado, dessas múltiplas existências que tivemos, e nessas muitas existências fizemos coisas boas, auxiliamos, conquistamos afetos, mas também magoamos, ferimos, abandonamos. Então ainda é natural que há espíritos que nos gostem, que nos queiram bem, mas também aqueles que têm mágoa pelo que já fizemos. Há coisas que nessa vida nós dizemos: eu jamais faria isso, eu acho um absurdo tal situação, mas não sabemos se no passado, em situações em que de repente tivemos o poder, a autoridade, a beleza, a fortuna, abusamos ali da sexualidade, podemos ter abandonado pessoas, magoado, criado ilusões, feito promessas que não cumprimos depois, enfim, tantas situações que podem ali ter magoado profundamente almas que ficaram ali com feridas, com cicatrizes, assim como foi dito àqueles que nos amam, que nos querem bem, que têm profundas ligações que se mantêm ali ao longo de tantas existências. Então, assim como há aqueles que estão do outro lado desencarnados, nós podemos reencontrar aqui na Terra, vivos no nosso convívio, essas relações de dificuldade, de antipatia tão grandes.
e quantas vezes elas estão dentro do próprio lar, dentro da própria família. Por isso é que é muito importante que façamos ali o nosso esforço, a nossa parte, no sentido de nos reconciliarmos com esses que Deus ali coloca ao nosso lado. E quando não for possível essa afinidade, esse amor mais intenso, o que eles nos pedem? Que nos esforcemos para que tenhamos ali o respeito, o bem-querer, como o Evangelho fala, orar pelos que vos perseguem e caluniam, não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Então essas duas frases ali, elas significam muito, são extremamente importantes para a nossa reflexão diária. Não deseje para o outro aquilo que você não gostaria de fazer, que fizessem para você mesmo. Ore pelos que te perseguem, pelos que caluniam, porque, mais uma vez, nós ressaltamos, não sabemos quais são as ligações que originam ali essas antipatias, essas dificuldades. E esse texto nos fala ali da importância do perdão, para que a gente, como diz o Evangelho, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está próximo, enquanto nós estamos juntos. Sobretudo ali na família, quantos filhos não falam com os pais, pais que abandonam os filhos, E às vezes a gente tem essa oportunidade do convívio, do contato, de procurarmos essa pessoa, de esclarecermos, porque às vezes nós não sabemos qual a causa da atitude daquele que nos magoou, o que estava por trás. Se de fato foi uma atitude ali espontânea, deliberada, em que a pessoa quis fazer aquilo, ou se houve ali algum motivo, ou vários motivos que levaram a pessoa a tomar aquela decisão que nos magoou tanto, mas que às vezes a gente desconhece quais as histórias que estão por trás daquilo. Então, quando temos essa mágoa, peçamos muito a Deus, ao nosso Espírito Protetor, que nos dê a lucidez, para que nós gradativamente possamos tirar essas mágoas, E quantas doenças têm a sua origem nessas mágoas que são acalentadas, que são acumuladas, que são alimentadas durante uma ou mais vidas, Mas sobretudo ali junto à família, como ele diz, valorizemos aqueles que Deus colocou ao nosso lado, valorizemos aquelas afinidades que nos estimulam, que nos apoiam, que nos querem também, e aqueles que temos dificuldade, que a gente possa ali respeitar, ouvir, compreender, e de repente até descobrimos que atrás de uma antipatia tão grande, há uma grande afeição, há espíritos que queremos muito bem, mas em algum ponto ali da caminhada, houve uma decepção que gerou uma dor, um rancor, uma mágoa, talvez até um ódio, mas que atrás de tudo aquilo pode ser que tenham espíritos que se gostem, que se amam, que se ajudaram, e cujo objetivo de Deus colocar ali muitas vezes sob o mesmo teto é essa reconciliação, junto ali da família, que é a grande oficina onde se testa, onde se desenvolve ali os nossos sentimentos, onde há ali os nossos grandes desafios. Então ele fala, reconcilia-te e valoriza também aqueles que Deus colocou ao nosso lado. Então acho que essa história dele é bem significativa para que a gente, quando se perguntar por quê, porque é uma pergunta muito comum, por que essa mágoa? Por que essa antipatia tão grande? Quando não tivermos a resposta aqui no presente, certamente está ali no passado, e que felizmente há o esquecimento, porque nós não teríamos as condições ali de sabermos exatamente aquilo que aconteceu. E ainda que eu chegasse à conclusão de que na última existência foi alguém que fez algo contra mim, talvez eu tenha começado esse processo em vidas anteriores. Então, enfim, não há vítimas, não há algozes, todos ali somos devedores, todos somos necessitados de perdoar, mas também somos necessitados do perdão daqueles que um dia magoamos. Como diz o Evangelho, é da lei que nos amemos, que nos respeitemos. Então façamos ali o nosso esforço para que essas mágoas
elas gradativamente elas possam ali se diluindo ao longo do tempo, para que quando a gente partir aqui da Terra, a gente possa partir ali com o coração um pouco mais tranquilo, fazendo tudo para que possamos deixar afeições, né? Então, que Deus nos abençoe e nos ampare. Graças a Deus, graças a Jesus. Saudações a todos. Vamos buscar para o nosso estudo, para a nossa reflexão, o tema que temos visto de um capítulo do livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, trazida por este capítulo, né, por um dos participantes do Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles, que é um grupo de companheiros que estudam, se debruçam sobre os ensinamentos que a Joana de Ângeles traz na série dos seus livros psicológicos, né? É um estudo à luz da doutrina espírita. Então, é a psicologia moderna, né, trazida, lida, entendida pela luz da doutrina espírita. Então, à luz da doutrina espírita. Então, essa parte final do capítulo que vamos ver agora é o significado existencial, em que começa com uma passagem do Jung. O significado de minha existência é que a vida me endereçou uma questão. Ou, ao contrário, eu mesmo sou uma questão. Então vamos ao texto. A vida faz algum sentido para você? Às vezes, vinculados a uma crença religiosa ou filosofia de vida, respondemos a este questionamento repetindo o que aprendemos, sem nos questionar se realmente vivemos conforme aquilo que dizemos acreditar. Por isso é importante trazer esta pergunta para o plano pessoal das nossas experiências, questionando-nos o que pensamos a respeito da vida e qual importância damos a este fenômeno do qual fazemos parte e que nos rodeia por todos os lados. Certamente, quando tentamos entender o sentido existencial como um todo, nos deparamos com um grande enigma que a nossa consciência atual não consegue desvendar, pois, como observa Joana de Ângeles, abre aspas, por mais que a mente humana interrogue a respeito da vida na atual conjuntura do conhecimento intelectual, embora inegavelmente vasto, difícil se torna, as respostas adequadas que lhe facultem aprender todo o seu sentido e significado, né? Então, por mais que nos interroguemos, é inegavelmente vasto, né? É um campo muito vasto, difícil de encontrarmos respostas, né? Para termos ali uma resposta exata do sentido, do significado da existência. No entanto, podemos e devemos nos perguntar: qual é o sentido que dou à minha existência? Para muitos, a busca da felicidade deve ser a meta primordial para onde devem ser canalizados todos os esforços. Mas quando penso em felicidade, como dimensiono isso? Então, para muitos, a busca da felicidade deve ser a meta primordial, né? É algo assim muito presente no ser humano, querer ser feliz, né? Mas querer ser feliz deve canalizar que tipo de esforço, né? Pois se a minha noção de felicidade é feita a partir do ego, e provavelmente né? Porque temos sofrido o bombardeio de uma filosofia hedonista que tomou forma coletiva, né, das nossas mentes, da nossa personalidade, da nossa maneira de ser, de desejar, né? Então, se a minha noção de felicidade é feita a partir do ego, é bem provável que essa felicidade construída em bases imaturas traga uma grande cota de frustrações. Por isso mesmo, na perspectiva da psicologia analítica,
Assim como na espírita, a meta da vida não deve ser a felicidade, como recorda Hollis, e sim o significado. Então é buscar, na verdade, não a felicidade, porque vamos bater em portas erradas. Porque ainda não entendemos, não alcançamos o que verdadeiramente nos trará felicidade. Mas temos que buscar fixamente o sentido da vida, o significado da vida. Esse deve ser, sim, o nosso foco maior. Esse dilema foi muito bem apresentado pela personagem Michael Newman, que é o Adam Sandler, no filme Clique. Em certo momento da trama, chega às suas mãos um controle remoto com poderes mágicos, através do qual ele pode acelerar alguns momentos da sua existência. Até já falamos sobre isso, já vimos esses pontos aqui em áudios bem anteriores, né? Mas é sempre bom recordar, porque esse filme nos dá uma grande lição, né? De anos aí atrás, alguns anos atrás, e nos dá uma grande lição, porque ele tinha ali um controle mágico, né? Que acelerava tudo aquilo que ele considerava desnecessário, né? Como seu objetivo era tornar-se um empresário bem-sucedido, e para ele isso era o ideal de felicidade, todos os momentos familiares que ele não gostava, incluindo as reclamações da sua esposa quanto ao seu comportamento, assim como as ocupações domésticas e o cuidado com os filhos, ele passava em estado acelerado. No final da vida, tendo alcançado o seu objetivo egóico, então, algo que o seu ego desejava muito, né? Ser ali um empresário muito bem sucedido, né? Ele trabalhava numa firma, numa empresa, se não me engano, chinesa, se não me engano, e ele fazia de tudo ali para conquistar uma condição de notoriedade na empresa em que ele trabalhava. Então, no final da vida, ele alcança. Isso que massageou, né, que inflamou o seu ego. Por isso que falou aqui o seu objetivo egóico, em detrimento do seu relacionamento com a esposa e os filhos. Ele percebeu que, na verdade, aquilo havia sido uma grande maldição, pois os momentos que deveriam ser os mais importantes haviam sido passados em estado automático. É brilhante esse filme, se nós soubermos fazer a reflexão adequada e não simplesmente nos deleitarmos com momentos muito prazerosos, né? Tirando sempre as reflexões, que é o que devemos fazer em tudo que nos chega, temos que sempre refletir, porque seja o que for, traz uma lição. Na busca da felicidade, ele perdeu o contato com o que efetivamente fazia sentido, né? É um grande alerta, né? É um grande alerta, porque muitas vezes há um grande desequilíbrio naquilo que dedicamos aos nossos lares, comparando com aquilo que dedicamos ao trabalho. Quantos momentos de nossa vida são vividos no automático, sem a participação da consciência? Porque se nós vivemos com a consciência plena aqueles momentos, eles farão parte das nossas vidas. Eles não ficarão no esquecimento, eles não ficarão no automático. Quantas vezes estou ausente das questões mais importantes da existência e deixo de prestar atenção ao que realmente importa? E se descobrirmos que o sentido da vida está em cada parte que vivemos e que somos convidados a vivê-la por completo de forma integral, pois somente assim atingiremos a plenitude, né? E se descobrirmos, né, que eram essas partes das nossas vidas, na nossa rotina, no nosso dia a dia, que comporão o significado da nossa existência. Talvez adiemos a busca de nós mesmos,
porque ainda não temos tanta certeza da nossa origem divina, ou por conta de temermos não suportar a dor ao retirar as densas névoas que construímos em volta da nossa essência. E ao fugirmos de nós mesmos, por isso que Jesus fala, brilhe a vossa luz, né? Para que tudo que há de bom em nós possa sair desses porões e vir à tona, um dia resplandecer, né? E ao fugirmos de nós mesmos, normalmente escolhemos as válvulas de escape para não ter que lidar com o chamado da alma. O psicoterapeuta alemão Matthias Jung recorda que, abre aspas, aquele cuja vida perdeu o sentido se refugia na ilusão de substâncias que geram dependência ou em comportamentos dependentes. Por trás do vício, esconde-se o desejo de viver e amar. Drogas ou comportamentos dependentes são apenas substitutos disso, né? Então, esse psicoterapeuta alemão, ele nos traz essa ideia, aliás, para nós, essa certeza de que as drogas, os comportamentos, determinados tipos de comportamentos, são substitutos, né, dessa ilusão que nós queremos criar para nós mesmos, né? Não queremos penetrar no nosso consciente. Na verdade, não é penetrar no consciente, não queremos rebuscar, né? Revolver os nossos porões, trazendo a consciência, mas tenhamos a certeza de que tudo que está lá dentro terá que vir, né? Algumas coisas estão lá até de forma preventiva, porque ainda não teremos condições de recordar. Nós sabemos que na escala evolutiva, nós trazemos, né, ali no arquivo, há um arquivo que fica no nosso perispírito, que é o corpo espiritual, né? O corpo mental, que guarda todas as nossas recordações, todas as nossas vivências. Evidentemente que não convém que venha à tona, por isso que existe o esquecimento. Por isso que mesmo no plano espiritual, há um tempo de preparação para se rebuscar ali coisas que já foram vividas. Porque é preciso que se haja um amadurecimento para entender coisas que foram vividas e que elas sejam trazidas de forma a serem trabalhadas e diluídas, né? E que não causem danos maiores. Daí até os cuidados que temos que tomar com certas terapêuticas muito utilizadas no plano espiritual por mãos sábias no sentido de espíritos preparados, competentes, o suficiente, né? Espíritos já de alto escalão que sabem lidar com essas questões, permitindo que venha a memória daquele que está em tratamento no plano espiritual até o ponto que trará ali os benefícios almejados. E aqui nós temos, né, essa busca muitas vezes se rebuscar o passado, que sabemos que um dia fará parte aí das nossas terapêuticas humanas aqui como encarnados, mas por caminhos sábios, né? Então daí as preocupações até de Emmanuel afirmar que não convém essa busca, né, de mergulhar no passado através de determinados tratamentos, né, terapêuticas de vidas passadas, nem sempre traz os resultados almejados. Por quê? Será que aquele que, por alguma forma hipnótica, chega a uma conclusão do que realmente viveu com aquele que está junto dele ali nessa vida,
Será que basta saber o que aconteceu? Que isso vai levar a um processo de melhoria ou pode acentuar, às vezes, determinados sentimentos inoportunos, né? Então, é preciso que se reflita muito. Mas voltando aqui ao texto, então, drogas ou comportamentos dependentes são apenas substitutos disso, né? Então, aquele cuja vida perdeu o sentido se refugia na ilusão. A ilusão que buscamos de várias formas, vimos isso aí nos áudios anteriores, não é? E as substâncias também, né, colaboram para essas ilusões. Substâncias, muitas vezes, que fazem com que a pessoa passe uma vida inteira, né, totalmente afastada da sua realidade. Bom, e através dos números alarmantes da drogadição, sem contar nas fugas psicológicas emocionais, que incluem os vícios de toda ordem, constatamos que muitas são as vidas que perderam ou ainda não encontraram um sentido. Então, aqueles que perderam o sentido e aqueles que ainda não encontraram o sentido. Como estamos nós? Vamos nos questionando. Mas os vícios e os mecanismos de fuga são apenas artifícios para lidar com a ansiedade, muitas vezes consequência da tentativa que fazemos de fugir de nós mesmos. Por isso, o trabalho de autodescobrimento que promove uma percepção mais profunda de nós mesmos nos auxilia a encontrar sentido em todo esforço conjunto da natureza que, durante as eras apresentadas pelas ciências, modelou um corpo que hoje é capaz de proezas antes inimagináveis, né? Então, esse trabalho de autodescobrimento que traz a percepção de nós mesmos. Não podemos fugir disso, né? Mas já fugimos muito, né? Então é preciso que atentemos a tudo isso que nos chega. Olha, e se fazemos isso tudo na consciência de sono, na qual grande parte da humanidade se encontra, né? Uma grande parte da humanidade, a Joana de Ângeles nos coloca que vive o estado de consciência de sono. É lamentável, porque nós temos que alcançar o estado de consciência plena, que é o estado de consciência desperta, né? Ou seja, o domínio, né? A consciência dominando, né? O nosso ego conduzido pelo ser essencial, pelo self, e não o ego dominar o self, a nossa essência. Então vamos. E se fazemos isso tudo na consciência de sono, na qual grande parte da humanidade se encontra, o que não seremos capazes quando possuirmos uma consciência mais ampla, aliada à nossa vontade de nos superar? Então, o que está sendo colocado aqui é que já estamos, né? Aqueles que desejam têm como trabalhar esse autodescobrimento, mesmo estando nessa consciência menos desperta ou até de sono, né? Então, o que não será possível nessa escalada? Rollo May chama a atenção para algo importante nessa busca por sentido. Abre aspas. Todo organismo possui uma e apenas uma necessidade central na vida: realizar suas potencialidades. A semente torna-se um carvalho, o filhote um cão, mas convém aos de sua espécie. Aliás, voltando. A semente torna-se um carvalho, o filhote um cão, como convém aos de sua espécie. É só o que se pede de um carvalho e um cão. Mas a tarefa do ser humano
em busca da plenitude de sua natureza é muito mais complexa, pois o homem deve agir com autoconsciência, isto é, sua evolução nunca é automática, mas deve ser, até certo ponto, escolhida e confirmada por ele próprio. Então, o homem deve agir com autoconsciência, que significa sua evolução nunca é automática, mas deve ser até certo ponto escolhida e confirmada por ele próprio, né? Então, embora nós tenhamos Deus, não, embora nem é o termo, temos Deus como nosso Pai Criador. Temos Deus como aquele que nos dá a possibilidade de crescimento. Temos Deus que nos dá a liberdade de escolha. Então sabemos que existe um controle. Por quê? Quando estamos escolhendo indefinidamente, sem alcançar um objetivo, vem a ação de Deus e nos aponta ali, nos coloca numa determinada situação na vida com o objetivo de nos chacoalhar para a realidade como seres imortais que somos, nas experiências que ele nos oferece como vivências para o crescimento. Então, por isso que foi dito aqui, a evolução nunca é automática, mas deve ser até certo ponto escolhida e confirmada por ele próprio, né? Então, por quê? Porque existe a nossa participação ativa, existe a nossa escolha, e o ser que está em desenvolvimento, ele passa a participar das suas próprias escolhas, acionando a sua vontade, né? Agir com autoconsciência, vamos deixar para o próximo áudio essa continuidade, porque nós já terminamos essa colocação do rolo MEI, né? Então, que fiquem para nós essas reflexões muito importantes para as nossas decisões de termos uma vida mais proveitosa, percebendo a importância de acelerarmos, né? Por tudo que temos vivido, pelo momento que vivemos. Que fiquemos em paz.